Ansiedade sem trégua. Por que é tão difícil relaxar e descansar? Eu sou Roseli Tejada, sou psicóloga, bem-vindos ao canal. Nós vamos falar sobre essa dificuldade que a ansiedade disfuncional acaba trazendo em algumas pessoas, essa dificuldade para relaxar e descansar. Mas por que isso acontece? Muitas vezes se torna difícil pelo excesso da autocobrança, que a pessoa começa a se impor muita coisa do que ela precisa fazer, do que ela deve fazer. Então, essa interferência acaba atrapalhando. Acontece também pelas nossas interpretações, por isso que eu acabo tendo dificuldade para relaxar, por conta da minha interpretação. O que eu interpreto com relação a descansar e relaxar? Cada um vai ter uma interpretação. Isso vai desde a forma desde a sua infância, do que você aprendeu sobre descansar e relaxar, o conceito das outras pessoas, e às vezes a gente não para analisar que isso pode estar interferindo na nossa vida hoje. Você tem dificuldade para relaxar? Vamos fazer uma pesquisa aqui? Escreva nos comentários se você tem essa dificuldade, porque a ansiedade, os sintomas de ansiedade, eles vão variar de pessoa para pessoa, mas tem muita gente que tem essa dificuldade de sentar, de relaxar. Então, quando a gente pede uma tarefa de relaxamento, para ela é muito difícil se colocar como prioridade de executar aquele exercício, que é fazer uma pausa de 15 minutos ou 5 minutos para começar, para que ela entenda essa importância, né? Então é difícil relaxar e descansar porque a ansiedade ela vai gerar o quê? Uma hipervigilância e ativação do sistema nervoso. Por quê? Por conta da sensação de tensão e de preocupação. Então isso pode se tornar difícil para o corpo e para a mente, para os dois relaxarem. Então, se eu estou constantemente num estado de prontidão para enfrentar uma ameaça percebida, porque na ansiedade, lembra, ela vai ver perigo em tudo, ameaça em tudo, eu não consigo relaxar. Então, às vezes, é essa parte do meu corpo que está ainda sobressaltada, que está vendo algum perigo, e eu preciso desarmar esse gatilho de ameaça, de perigo. Então, a ansiedade, ela acaba nos deixando hipervigilantes com relação ao que nós sentimos, o que nós estamos percebendo. Isso gera medo, preocupação, e por isso que acaba tendo essa dificuldade para relaxar. E aí sim que eu preciso fazer os exercícios para conseguir relaxar. Bom, eu vou deixar como sugestão aqui, como a gente falou de exercício, eu vou deixar aqui no card um vídeo que vai te ajudar, porque é um exercício próprio para ansiedade, se chama Previna as crises de ansiedade e pânico. Ele é um exercício que é o treino de relaxamento muscular progressivo. Faça ele várias vezes, pode fazer pelo menos uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, não tem contraindicação, mas ele vai te ajudar muito a relaxar. E ele vai pegar todas as partes do seu corpo para que você consiga esse relaxamento e ajuda a reduzir a ansiedade e muitas vezes as crises, tá certo? Bom, a dificuldade de relaxar e descansar acontece também, sabe por quê? Por conta dos padrões de pensamento intrusivo. Quem tem ansiedade disfuncional, ela acaba manifestando, quando ela para, ela acaba vindo muito na cabeça dela pensamentos intrusivos. Então ela tem até um receio, de hora que ela para, vem um monte de pensamentos. Por quê? Na maior parte do dia eu quero desvincular, eu não quero ficar com aquele excesso de pensamentos. Então os pensamentos relacionados a medo, preocupação e responsabilidades, eles podem dificultar o nosso desligamento mental necessário para relaxar verdadeiramente. Muitas vezes a gente chega em casa, ao invés da gente parar para entender o que está acontecendo, aquele silêncio que é importante, a gente já vai ligando a televisão ou música, e isso faz com que eu fique muito estimulada, o meu cérebro fica muito acelerado. Então quando eu desligo, vem tudo à tona. Só que a gente tem que entender e aprender a lidar com esses fluxos de pensamento, né, que vem mais intenso. Então muitas pessoas, quando param, elas começam a ter esse fluxo de pensamento ativado, e isso gera essa dificuldade para relaxar e também impossibilita a pessoa, porque ela se sente mal, fala, então nem vou relaxar, porque senão vai vir um monte de coisa na minha cabeça, eu vou ficar acelerada. Mas daí é aprender a lidar com isso, tá certo? Então, outra dificuldade que acontece para você descansar e relaxar é por conta das expectativas sociais e das pressões externas. Então, a sociedade, em geral, ela valoriza um excesso de produtividade, de eficiência, né, acima do descanso e do autocuidado. E a gente acaba adoecendo por conta disso. Então, entender que você pode, sem querer, criar pressões, né? Ou às vezes até as pressões externas de estar sempre ocupado, de estar com a agenda lotada. A gente até fala assim, correria, né? Tá no nosso dia a dia isso, dificultando, sem perceber, eu tô trazendo uma mensagem para mim mesmo, pro meu cérebro, dando um comando que a correria tá muito grande e eu tô com dificuldade de relaxar. Aí a pessoa acaba se sentindo
culpada, né, por não estar sendo produtivo quando ela está em relaxamento, quando ela está fazendo uma coisa prazerosa. Então muitas pessoas barram o próprio comportamento por conta desse pensamento, dessa interpretação que a sociedade às vezes acaba valorizando. Algumas empresas valorizam muito esse excesso de produtividade, e toda vez que eu priorizo essa pausa, é como se eu tivesse fora dessa realidade, não estou sendo produtivo. Aí eu interpreto de forma negativa. Mas como que a gente pode resolver essa dificuldade em relaxar e descansar? Eu vou compartilhar com você algumas estratégias funcionais. Primeiro, técnica Mindfulness. Você começar a praticar as técnicas Mindfulness vai ajudar muito. O que é a técnica Mindfulness? Viver o momento presente. Quando você foca no que está acontecendo, você vive o momento presente, você tem mais consciência do que você faz, você sai do modo automático, né? E tanto a meditação quanto as técnicas Mindfulness vão fazer com que você acalme o sistema nervoso e cultive uma maior consciência do que está acontecendo no aqui e agora, reduzindo a ansiedade e facilitando o relaxamento. Uma outra estratégia que eu posso fazer é o exercício regular, você começar a fazer exercício físico. Isso ajuda a reduzir os níveis de ansiedade, diminui o estresse e você promove um sono melhor, um sono repousante, revigorante e que facilita o relaxamento. Uma outra estratégia extremamente funcional é você estabelecer limites saudáveis. Você vem estabelecendo limites saudáveis? Aprender a dizer não quando necessário. Então ajuda a reduzir o estresse, a sobrecarga, né? Associado até às expectativas dos outros com relação a você, as pressões externas. Quando você estabelece limites, você evita a sobrecarga. E também uma outra estratégia que ajuda bastante é o cuidado com você, criar um ambiente na sua casa propício para o relaxamento. Então, com pouco estímulo, né, externo, um conforto maior, pode ajudar você num processo de relaxamento. Então, a sua casa não ser com tantos estímulos, com tanto barulho, para você ficar muito estimulado. Não, ao contrário, vai promovendo esse relaxamento que ajuda você a conseguir fazer essa atividade. Porque quando nós estamos com ansiedade disfuncional, é importante a gente apostar no relaxamento e em desacelerar, porque daí a gente desacelera não só o corpo, mas também a mente. Então, superar a dificuldade de relaxar e de descansar requer o que da gente? Paciência, prática e autoconhecimento. Então tenha paciência com você, comece com 5 minutos para fazer essas pausas, para conseguir relaxar, é treino e repetição, é importante a gente entender isso, e cada um tem a sua maneira para fazer. Busque perceber qual a sua forma de fazer com que o relaxamento aconteça de forma mais fácil, né? E tenta estabelecer para você um horário para você fazer isso e começa a trazer isso como estilo de vida. Eu não consigo fazer meia hora, não precisa fazer meia hora, diminui esse tempo. Mas é fundamental criar um estilo de vida equilibrado e relaxado, com maior relaxamento, para você diminuir o impacto que a ansiedade gera. Porque quando a ansiedade está disfuncional, se ela não for trabalhada, ela acaba indo para o nosso corpo. Vou deixar como sugestão aqui, quero fazer um convite e deixo como sugestão para você vir participar do meu treinamento Ansiedade Zero. Elimine a ansiedade disfuncional com tratamento natural, que é a terapia cognitivo-comportamental. Vai te ensinar a você relaxar, ter técnicas de meditação, técnicas mindfulness, que vai ajudar você a lidar melhor com os sintomas de ansiedade e vai ajudar bastante você a mudar a sua interpretação com relação à ansiedade. Então você vai aprender nesse treinamento, você aprende realmente como relaxar, como trabalhar a sua autoestima, para que você consiga minimizar os efeitos que são nocivos da ansiedade disfuncional. Se você gostou do vídeo, peço que curta, compartilhe. Gratidão por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.